Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quarta-feira, 18 de junho, tá chegando a hora, esfregando as mãos, não é só de frio não, friozinho, gostoso de manhã, mas é muita ansiedade pro duelo de amanhã. Amanhã? Caramba, amanhã! Quinta-feira, 10 da noite, Botafogo e PSG. Ontem o dia foi animado, né? Terminou com 1-1 de Monterrey e Inter de Milão, mostrando que é possível, se puede, né? O Sérgio Ramos, o zagueiro veterano, foi até uma época falado, né, do interesse do Botafogo no Sérgio Ramos, e ele acabou fazendo o gol do Monterrey, depois a Inter empatou, né? O Fluminense foi bem ontem, né? Fez um bom jogo contra o Borussia. Eu acho que isso aí vai dando, né, noção até para o elenco do Botafogo. Por que não dizer, né? Os sul-americanos aí que até o momento, né, nessa primeira rodada aí, todos já jogaram, inclusive, de forma invicta, né? Nenhum sul-americano perdeu, os 4 brasileiros e mais Boca Juniors e River. O River, inclusive, ontem venceu por 3-1. Então, acho que vai dando também, eu acho que essa mentalidade, por mais que a gente saiba que o confronto contra o PSG é muito, muito, muito difícil, né? Eu acho que ajuda ao mindset, né? Palavra aí da moda, dos jogadores acreditarem e verem que realmente é 11 contra 11, né? Por mais que haja todo esse abismo, né, financeiro e tudo mais em relação a europeus e sul-americanos, né? Curti muito de ver os bastidores da Botafogo TV, da nossa estreia, por mais que não tenha sido aquela estreia dos sonhos, né? Eu confesso que os bastidores desse ano eu não tenho conseguido assistir todos. Acho que chega uma hora ali que fica meio, né, repetitivo o negócio e tal. O time também não tinha empolgado, né, nesse primeiro semestre, mas esse eu curti, né? Ali começa com cenas do John Textor nos braços da galera, Botafogo treinando lá nos Estados Unidos, o Igor Jesus dizendo que quando vai lá tratar ali dos pés, né, fazer aquela massagem, ele normalmente marca, né? Inclusive falou isso em inglês, né? O Igor já treinando o inglês. Então tem várias coisas legais. Tem o Jair, né, falando que foi o primeiro gol dele como profissional. Que gol, né? Que momento para ser o primeiro gol como profissional. Então vale a pena os bastidores de Seattle Sounders 1, Botafogo 2 do Lumen Field, né? Foi bacana. Então é isso, galera. Eu acho que além do Renato Paiva estar fazendo o seu trabalho, tem que fazer mesmo de preparar a equipe, a gente não sabe qual vai ser a escalação, daqui a pouco a gente fala mais disso. Eu acho que tem que entrar no mental dos jogadores, que é um duelo do campeão, né, da Libertadores contra o campeão da Champions, que era antigamente, né, começou como Copa Toyota, virou Intercontinental, esse duelo. A gente sabe que nos últimos anos os europeus têm sempre levado vantagem. Acho que o último sul-americano, não sei se foi o Corinthians contra o Chelsea, comenta aqui embaixo, foi o Corinthians em 2012, foi o último sul-americano ou o último brasileiro, né, que levou vantagem contra um europeu, né? A fase aí do velho continente brilhando dos últimos anos, né, mais recente. Enfim, falando em Botafogo e PSG, não conseguimos pensar em outra coisa, né? Dos 31 jogadores atuais que estão lá no elenco, né, alvinegro, Botafogo, metade praticamente, 15, né, quase metade, tem bagagem europeia. Isso é muito importante, né? Jogadores que já jogaram, alguns até surpreendentemente, né? Tudo bem que às vezes não é uma grande bagagem europeia, é o caso do Juan Cruz, né? Mas 15 jogadores já atuaram na Europa, então isso é muito legal. Metade do elenco sabe como que é enfrentar times europeus. Não que os que não jogaram lá não possam ter atuado, né, contra europeus, mas vocês entenderam, né? De fato, atuaram por uma equipe europeia. E 5 jogadores do elenco já enfrentaram o PSG. Isso mesmo, 5 jogadores já enfrentaram o PSG. Não precisa ser nenhum adivinho de que o retrospecto não é dos melhores. Não, Alex Telles é o único
que já venceu o PSG na época dele de Manchester United, né? Uma vitória contra o PSG. Então, Alex Telles é o único que teve o gostinho de vencer a equipe francesa. Eu vou passar aqui para vocês o retrospecto. O Marçal, por exemplo, ele jogou 6 temporadas na França, né? No Guingamp e no Lyon, né? Então, é o cara que mais enfrentou o PSG. Foram 7 jogos no total. Marçal também venceu, tá? Marçal também venceu. Falei que era só Alex Telles, então apaga. Marçal venceu 2 vezes o PSG, 1 empate e 4 derrotas, tá? Então, 7 jogos, retrospecto, né? É mais favorável ao PSG, mas eu já estava roubando aqui 2 vitórias do Marçal contra o PSG, então apaga. Danilo Barbosa, que muita gente esquece que jogou no Nice, né? Também já enfrentou o PSG com 2 empates e 1 derrota. Então, o Danilo não conseguiu vencer o PSG. Alex Telles, que eu falei há pouco, venceu 1 e perdeu 1, né? Pelo Manchester United. O Alain do Napoli, Alain que pode ser uma novidade amanhã, né? Teve 2 empates, então tá ótimo, ó. Alain, continua assim. Se você entrar em campo amanhã e tiver o 3º empate com o PSG, a gente assina agora o contrato. Tá fechado. E finalizando o Joaquim Correia, que passou pelo Olympique de Marseille e teve 2 derrotas contra o PSG. Então, não é nada, é alguma coisa, né? 5 jogadores do Botafogo que já enfrentaram o gigante francês, né? Agora mais gigante do que nunca, campeão da Champions. Falei do Marçal, né? O Marçal, ele, por ser um jogador já veterano, né? Ele sempre figura nessas listagens que fale de experiência, de rodagem, enfim, de idade, né? E o Marçal, ele é o jogador mais velho, atual, né? Do elenco, porque foi feita a seguinte pesquisa pelo GE. O Botafogo vai jogar as próximas 2 partidas no Rose Bowl. Rose Bowl entrou para a história do futebol brasileiro no dia 17 de julho de 1994, né? Eu lembro bem, eu já era nascido, sim. Eu tinha 21 anos. E aí, do elenco, 6 jogadores apenas já eram nascidos em 94, olha que loucura, apenas 6 jogadores eram nascidos. Como eu falei, o Marçal, o mais velho, ele tinha 5 aninhos em 94, então nasceu em 89, né? Se as minhas contas não estiverem erradas, ou seja, nasceu em 89, né? Belo ano para o Botafogo. Então ele tinha 5 aninhos na final entre Brasil e Itália, que todo mundo sabe, 0-0, meio chato, né? Aquele calorão de Los Angeles se estendeu para a prorrogação, o Brasil perdeu muitos gols na partida e acabamos ganhando nos pênaltis. Roberto Baggio chutou nas nuvens, né? É tetra, né? Não precisou nem o Tafarel, né? Sai que a sua, Tafarel, não precisou. Então, o Marçal, mais velho. Outros jogadores que eram nascidos, o Bastos, zagueirão Bastos, Alex Telles, né? Toda hora tá falando dos laterais, Alex Telles, Gregory, o Alain e o Mastriani. Esses jogadores já eram nascidos em 94, depois o resto todo do elenco nasceu depois disso. Temos o jovem, por exemplo, Álvaro Montoro, que recém completou 18 anos, então, né, com 18 anos ele não viu nem o Penta, né? É isso mesmo, o cara de 18 anos não viu nem o Penta foi em 2002, ou seja, 23 anos atrás. Curioso, interessante isso. Não que ele fosse se ligar, né? Argentino, enfim. Mas de qualquer forma, só para a gente ter uma noção aí dessa linha do tempo dos jogadores, né? Que loucura, como o tempo passa rápido. Galera, assunto aleatório do dia, né? Um vídeo que viralizou, não sei se vocês assistiram, que um torcedor botafoguense filmou e estava ali turistando por LA, ali na Calçada da Fama, né? Tradicional Calçada da Fama, Hollywood, teatro chinês, aquela parte bem para turista mesmo. Eu confesso para vocês que eu nunca fui na Calçada da Fama. Já contei para vocês que morei no sul da Califórnia por 2 anos ali em San Diego, e essa parte eu achava muito para turista, muito pega turista. Nada contra, mas enfim, fui diversas vezes ali a Los Angeles, aquela parte ali mesmo de Hollywood, mas não exatamente a Calçada da Fama. Mas enfim, tinha um botafoguense ontem andando pela Calçada da Fama
e se deparou com quem? Com Vitinha, né? O português do PSG, o meia, e bom jogador, aliás. E aí se filmou ali com o Vitinha. Opa, tudo bem, não sei o quê. Dá uma aliviada com o Botafogo. Brincadeira, né? Dá uma aliviada com o Botafogo. E aí em seguida emendou Você conhece o Magic Freitas? Se referindo ao Marlon Freitas, né? Você conhece o Magic Freitas e tal? E aí o Vitinha falou, não conheço, meio assim, no susto, né? Foi muito engraçado ali. A galera tá muito doida, né? O torcedor alvinegro não tem limites, mas tá valendo, galera. Mundial de clubes, tudo é festa. Eu curto muito também esse lado, né, assim, até folclórico, né, dos mundiais, né, das Copas do Mundo e agora mundiais de clube, né, esse encontro, né, e acho que é muito bacana isso. No caso aí foi com o jogador, mas o encontro das torcidas, né, que seja tudo de forma pacífica, né, assim esperamos. Porque quando se fala em torcida de clube, né, o bicho pega, né, é uma coisa ali, é diferente das seleções, por mais que hoje o mundo esteja também aí com grandes rivalidades mundiais, países e tudo, né, rolando, mas quando tem clube, né, obviamente tem as grandes rivalidades locais também, citei o Boca e o River, né, os clubes brasileiros, enfim, de qualquer forma, o clima aí, tomara que continue assim, né? Permaneça assim, sem hostilidades, né? Só festa. Enfim, vamos falar então um pouquinho agora, voltar a falar do futebol do Botafogo. Hoje, às 4 da tarde, horário lá de Santa Bárbara, né? O Botafogo faz o último treino, 8 da noite, horário de Brasília, visando a partida de amanhã. E o foco principal do Renato Paiva é melhorias na defesa, né? O Botafogo realmente deu alguns moles, o próprio Jair, né, que eu citei, que fez um gol ali no segundo tempo, deu umas 2 bobeadas ali, que se é uma equipe mais, né, técnica, mais experiente, né, o Botafogo provavelmente teria sofrido um empate, de repente até uma virada bizarra, né? Então o Botafogo precisa corrigir, erro zero amanhã, né? Sei que é difícil falar em erro zero, mas realmente nunca valeu tanto aquele velho clichê do futebol, né? A partida não permite erros, da parte do Botafogo, né? Porque vamos enfrentar uma equipe muito forte, uma equipe que não perdoa. O Atlético de Madrid, por exemplo, que foi goleado, né, por 4-0, é um ótimo time, né? E perdeu daquela forma. Chegou a fazer um gol, foi anulado, né? Teve uma faltinha ali no início do lance. De qualquer forma, o PSG foi impiedoso, né? Então tem muitas teorias aí que estão surgindo. Eu quero saber a sua, comenta aí embaixo. De que o PSG de repente agora vai dar uma relaxada, vai tirar o pé do acelerador. Já ganhamos a primeira de goleada, vai entrar ali. Mas eu acho que a teoria que vale mesmo do nosso lado, a gente não pode prever o que vai acontecer com o nosso adversário, é o Botafogo fazer um grande jogo, né? Se o Botafogo atuar da forma ansiosa, da forma ruim que atuou no primeiro jogo, né? Não foi um bom jogo do Botafogo, isso é um consenso entre os próprios jogadores, a coisa vai ficar feia, e a gente não quer isso, né? A gente sabe que esse time do Botafogo, se jogar aplicado, se jogar naquela vibe como fez com a própria Laú, né, para citar um jogo recente, o Botafogo precisava do resultado, então atento em cada bola, o Botafogo, ao meu ver, tem chances de, né, enfim, jogar o jogo, né? Não dá para prever, vai empatar, vai perder de pouco, vai ganhar do PSG, né? Não dá para prever isso, futebol é imprevisível, por isso que é maravilhoso, né? Mas o Botafogo tem que fazer um jogo muito diferente do que foi da estreia. Da estreia tá perdoado, ansiedade, conseguimos o resultado, o Botafogo até acho que tira um peso, né? Porque o Botafogo, quando sai nesse grupo da morte, né, o grupo B, o Botafogo precisava vencer do Seattle, isso era inquestionável, né? Pelo tamanho das equipes, tradição, enfim, tudo. O Botafogo precisava vencer do Seattle e cumpriu isso. Então isso tira um peso dos jogadores. Agora, né, literalmente, o que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Agora, estamos numa competição, a nossa camisa é muito pesada, é o campeão da América contra o campeão da Europa, então não adianta também a gente entrar naquela coisa de nos sentirmos menores, né? Tem que entrar. Agora, com cautela. Eu acho que vale muito a pena
o Botafogo jogar de repente um 4-1, 4-1, com o Alain ali reforçando no meio, né? Jogando um pouquinho atrás do Marlon e do Gregory, né? Ou à frente, mas enfim, jogar ali no meio de campo. E o que parece ser já quase certo do Cuiabano entrando no lugar do Mastriani, né? Um jogador mais forte fisicamente. Então essa é a tendência, né? Que esses jogadores entrem. Tudo bem que o Savarino, por exemplo, melhora muito o passe do Botafogo, mas acho que é um jogo que o Botafogo, acima de tudo, tem que ter cuidados defensivos, né? Pegar toda a bola, marcar muito forte, ser intenso, né? É um jogo que o Botafogo não pode realmente bobear, né? É isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês, como projetar esse confronto. Certamente o Paiva é muito bem pago para fazer isso e que ele também, o próprio Paiva também tem uma atuação melhor, ele que não foi muito bem nem na escalação e nem nas mexidas, né? No primeiro jogo, mas que passou. Agora é foco total nessa grande partida. E vamos que vamos. Não esquece de deixar o like, faça seu comentário, se inscreva no canal, estamos batendo aí 10 mil. Vamos bater 10 mil durante o Super Mundial? Estou fechado com vocês. É tempo de Botafogo sempre. Valeu!